Agora é hora de conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região no Análise da Notícia, aqui do NTV News. Ludmila Bahia, volta aqui comigo. A gente se falou mais cedo no programa Espaço Feminino, mas agora sim a gente volta, para a Análise da Notícia. Como vai? Oi, Jéssica, novamente. Boa noite a todos de casa que assistem a NTV, seja de onde for, pelo celular, pela internet. Um prazer falar com todos vocês também aqui no NTV News. Vamos começar, Ludmila, com os dados referentes ao coronavírus aqui em Patos de Minas. Primeiro, a gente tem essa tela aqui que a gente acompanha todos os dias o aumento ou como que está o enfrentamento à pandemia aqui na cidade. E o que mais me chamou a atenção hoje, Ludmila, é que a gente volta com um número novamente considerado alto. A gente até conversou sobre isso ontem, que hoje esse número de novos casos registrados em 24 horas foi de 45. Ontem a gente também teve um número parecido, que também foi considerado um número alto, de 44 casos. Jéssica, extremamente preocupante esses números da Covid-19, que a gente sabe, esses que são os números evidenciados, porque ainda tem a questão da subnotificação. E por esses números aí, olha só, mais 45 confirmações e, além disso, mais uma vida perdida para Covid-19. Nossos sentimentos aos familiares ausentes dessa pessoa que se foi por conta da Covid-19. E outra questão preocupante é o aumento também de pessoas se recuperando em casa. Nós temos mais 21 doentes, mais 21 pessoas tentando ficar bem com esse dilema que é a Covid-19. Além disso, olha só, mais uma pessoa internada em leito clínico e menos uma pessoa internada em leito de UTI. E, como a gente espera, mais pessoas também curadas, mais 22 recuperadas da Covid-19. Mas esses números aí acendem um sinal vermelho para Patos de Minas. A gente sabe que continuamos na onda amarela, nós vamos falar sobre isso, a gente continua na onda amarela, mas em Patos de Minas, sinal vermelho, é hora de agir, porque, como a gente ouviu ontem, o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, é preciso agir porque para não sair do controle. E a gente começa a desconfiar que a coisa está saindo do controle em Patos de Minas. Até porque, quando a gente observa a curva da Covid-19, a gente percebe uma crescente. A gente não enfrentou ainda um platô em que a maioria das cidades de Minas Gerais passou, que é uma alta, mas fica linear. E o que a gente percebe é que dia a dia a gente tem aqui algumas oscilações, mas sempre para cima, sempre puxada para cima, essa curva da contaminação da Covid-19 em Patos de Minas, infelizmente, viu, Jéssica? Pois é, a gente vê essa ascensão em casos e agora a gente vai para outra tela, que é a questão da ocupação hospitalar. É aí, que eu acho que é ainda mais importante ainda analisar essa tela do que a tela anterior para a gente entender como que está a ocupação nos hospitais aqui de Patos de Minas. A ocupação total teve uma leve queda, mas esses números ainda são muito altos. São muito altos, sim, e olha como qualquer confirmação altera exponencialmente esse percentual de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19, seja em hospitais públicos ou privados em Patos de Minas. Então, a gente tem mais internados entre confirmados e suspeitos, somente de Patos de Minas, sem levar em consideração outros doentes que chegam de outras cidades para receber tratamento em Patos de Minas, que é cidade polo, referência em saúde para essas cidades. E olha só como os percentuais, de certa forma, nos preocupam também. Então, é hora de agir, é hora do poder público, é hora da Prefeitura de Patos de Minas, do Comitê de Enfrentamento, apresentar medidas para conter esses casos, esse aumento da transmissão da Covid-19 em Patos de Minas. Vamos agora, Ludmila, para Lagoa Formosa com os dados de lá.
A cidade tem enfrentado um momento muito difícil em relação à pandemia, são muitos casos. Hoje a gente vê uma diferença, que a gente teve uma quantidade menor de casos registrados nas últimas 24 horas, foram 4 casos registrados, mas o que você acabou de dizer agora, Ludmila, é que Patos de Minas recebe pacientes de outras cidades. E aí, inclusive, nesse boletim de hoje, dia 30 de setembro, a gente vê que 3 pacientes da cidade de Lagoa Formosa estão internados em leitos de UTI. Então, que provavelmente esses leitos são daqui de Patos de Minas. Olha só, a gente tem mais uma pessoa internada em leito clínico com relação ao boletim de ontem e mais uma pessoa internada em leito de UTI com relação ao boletim de ontem. Com relação a óbitos em investigação e óbitos confirmados, continua o mesmo de ontem, mas com relação a confirmações em 24 horas, se repetiu. Ontem nós tivemos em 24 horas 4 confirmações e de terça para quarta, mais 4 confirmações, segundo a Prefeitura de Lagoa Formosa. A cidade vive uma situação de alerta também, deixemos as paixões políticas de lado e agora procuremos agir em prol da saúde, em prol da preservação da vida das pessoas. É isso que a gente quer, é isso que a gente cobra dos gestores, é isso que a gente quer ouvir dos prefeitos, seja lá de qual cidade for, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Vazante, Lagamar, Presidente, não importa a cidade, a gente quer ouvir desses gestores o que essas pessoas têm feito no enfrentamento à Covid. Agora, com o holofote maior em Patos de Minas, que é uma situação preocupante, é evidente, o alarme está aí, os casos registrados, mesmo diante da subnotificação, é grande. E aí, a gente tem Lagoa Formosa que também enfrenta uma situação delicada, com empresários se juntando para ajudar o asilo. Nós tentamos novamente falar com os administradores do asilo, para saber até como é que está a situação lá, se agora está sob controle, se está tudo tranquilo, se não está, como estão os idosos. Mas, infelizmente, a gente dá sempre com a cara na porta, é impressionante essa falta de diálogo, essa falta de informação, quando a gente sabe da vitalidade que é a comunicação nesses tempos tão escuros, nesses tempos que a gente precisa desse diálogo, precisa de informações, até mesmo para saber o que fazer. Mas estamos atentos a tudo isso aí e cobrando mais que nunca, assim como o Estado disse, ontem nós evidenciamos aqui, é preciso fiscalização, é preciso ação, e é o mínimo que a gente espera dos gestores. Não de diante uma crise virar as costas ou fingir que nada está acontecendo, porque tudo está acontecendo. Então, agora é hora de mostrar, agora é hora de honrar os votos recebidos, é hora de honrar a cidade de cada um. É isso que a gente espera, somente. Ludmila, toda quarta-feira é dia em que o Comitê de Covid do Estado atualiza, né, as regiões no mapa do Minas Consciente. Hoje a gente teve uma nova atualização e a gente tem esse mapa agora para a gente ver em qual situação nós estamos, a nossa macro-região e a nossa micro-região. Então, pelo novo mapa, Patos de Minas permanece na onda amarela e mais algumas outras macro-regiões foram remanejadas para a onda verde do Plano Minas Consciente. Então, Patos de Minas permanece na macro amarela e também na micro amarela. O importante aí também, Ludmila, é que Patos de Minas precisaria se manter nesta semana na onda amarela para que exista a possibilidade de ir para a onda verde na próxima semana. Eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas era um requisito. Jéssica, esse requisito cai por terra quando a gente percebe aí o aumento da ocupação de leito hospitalar e o aumento de casos. Então, pelos parâmetros, não são apenas dias contados em cada onda, mas o Estado utiliza 7 parâmetros, 7 medidores aí, que ele vai aferindo com cautela para saber se aquela micro ou aquela macro, ela tem cumprido. Não são apenas a ficar muitos dias estacionado em uma cor ou outra. A gente vem de novo aí de onda amarela, mas infelizmente
infelizmente, o nosso cenário, pelo menos aqui em Patos de Minas, cidades vizinhas, não é favorável. Seria uma irresponsabilidade a gente avançar diante a esse cenário. Mas se houver ação, se houver atitude, se houver energia do poder público, aí sim podemos esperar por essa tão esperada onda verde que todos nós queremos. Todos nós torcemos para que o Estado, para que esse mapa aí seja colorido todo de verde, para que a gente volte ao normal do que a gente tinha antes, o mais próximo possível, pelo menos. A gente torce e espera que isso aconteça. Mas se todos nós, cada um de nós, não tomar as medidas necessárias, se o poder público, se o gestor, se o prefeito de cada cidade não agir de forma enérgica, a gente vai ver aí esse mapa colorido aí, com muitas cores ainda nesses próximos dias, meses e semanas.